Um bom dia e um bom domingo é o que a gente espera pra gente que torce pro Fluminense, né? Porque hoje, às 4 horas, o Fluminense entra no Castelão, o Fluminense já tá lá no Ceará, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E muita coisa de diferente existe entre a 31ª e a 30ª rodada. Primeiro porque a gente ganha a 30ª rodada. E segundo porque entre as duas a gente tem um jogo atrasado contra o próprio Ceará, onde a gente ganha também, que foi válido pela 12ª rodada. Então são 6 pontos a mais e isso faz muita diferença. Faz com que nesse momento, faltando praticamente um mês para acabar o Campeonato Brasileiro, que acaba no dia 7 de dezembro, o Fluminense briga na parte da tabela, mais ainda, briga pelo G7, que agora é G7, que é a pré-Libertadores, e mais ainda, briga pela vaga direta na fase de grupos, que agora é G5. Então, assim, é um jogo muito importante do Fluminense para garantir essas vagas, porque, assim, a torcida tem torcida dividida. Tem torcida que fala, cara, um ano ok do Fluminense, a gente está entregando. Tem gente querendo mais futebol, mas todo mundo aperta a mão e entende a importância de na próxima temporada a gente jogar a Libertadores, que é onde o Fluminense não pode sair dessa disputa pela Libertadores. Agora vai ser sempre uma disputa pelo nosso bicampeonato. Mas para isso tudo acontecer, o Fluminense tem que ganhar o Ceará. Passa pelo Fluminense ganhar o Ceará hoje. Logo depois da vinheta, você vai saber tudo o que você precisa sobre Fluminense e Ceará, na verdade, Ceará e Fluminense, que eu jogo no Castelão nesse pré-jogo, tá? Então roda a vinheta e vamos começar a trocar essa ideia. Antes de começar, eu vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal Gol de Barriga, tá? É só clicar em inscreva-se aqui. Se você já é inscrito, deixe seu like aqui, que não custa nada para você e ajuda muito a gente a continuar esse trabalho aqui no canal, tá bom? Vamos lá, Fluminense abre essa 30ª rodada, 31ª rodada, na 6ª posição. Porém, já tivemos alguns jogos ontem, como o Botafogo, por exemplo, que empatou com o Mirassol, que é um resultado bom pra gente. O Mirassol tirar ponto do Botafogo, porém, eles ganharam um ponto e foram para 48 pontos. Então, isso, resumindo, diz que se o Fluminense empatar hoje, ele encosta em pontos com o Botafogo e volta para a 6ª posição, porque a gente tem mais vitória. Mas dá pra gente querer um pouco mais do que isso, porque no meio dessa semana teve ali o Flamengo e Palmeiras se classificando para a final da Libertadores e com isso abriu um G7 e consequentemente um G5. Então o Fluminense briga por essa pré-Libertadores de forma muito sólida, já que são 7 vagas, e também briga pela 5ª posição, que leva direto para a fase de grupos, que é muito mais tranquilo de você fazer um planejamento para a próxima temporada, já estando garantido dentro da fase de grupos, né? Sobre os jogos de hoje, o Fluminense ganhando, né, ele pode chegar a 50 pontos e aí ele passaria o Bahia, que enfrenta o Bragantino em casa no mesmo horário que a gente, e o Bragantino, a gente precisa ganhar e o Bragantino empatar com o Bahia, que a gente já conseguiria ultrapassar o Bahia e assumir a 5ª posição do Campeonato Brasileiro, Carioca. É porque virou um grande Carioca ali, né, com o Botafogo, o Vasco e o Fluminense disputando essas vagas finais de Libertadores. Fluminense, para mim, com favoritismo pela quantidade de pontos e, quando comparado ao Botafogo, pelo futebol apresentado também. Então, assim, é um jogo importantíssimo para o Fluminense. Então, como a gente já disse algumas vezes nesse pré-jogo, ganhar do Ceará é muito importante para a gente ir tranquilo para os jogos mais complicados dessa reta final, não obrigatoriamente tendo que ganhar, claro que a gente sempre vai torcer para ganhar, pensando na classificação. Então, é um jogo muito importante contra o Ceará. Não é o mesmo Ceará que a gente enfrentou aqui, porque o Ceará é um time que entrega quase nada em pontos quando está fora de casa, e é um time que entrega alguns pontos ali quando joga como mandante, assim como o trabalho do Zubeldia. O Zubeldia, o trabalho dele é maravilhoso como mandante, sim, são 5 jogos em casa, Atlético Mineiro, Internacional, Juventude, Botafogo, Ceará, todos a gente ganhou, e digo mais, a gente não tomou nem gol. Porém, como visitante, a gente perde para o Vasco, perde para o Mirassol, empata com o Sport. Então, assim, mostra que está na hora do Zubeldia ganhar um jogo como visitante. Eu acho que isso é o que falta nesse começo de trabalho dele, essa carteirada de cheguei aqui no seu campo, cheguei aqui e vou tirar ponto seu, tá? Então, espero que o Zubeldia faça isso hoje. Mas para isso vai ter ganhado o Ceará, e que a gente vai falar como vem o Ceará para a partida de hoje. Vamos falar do nosso adversário. Nosso retrospecto melhorou, né, do último jogo, já que teve uma vitória. São 34 jogos agora, 17 vitórias Fluminense, 8 vitórias para o Ceará e 9 empates, tá?
O Ceará abre essa rodada na 14ª posição, abre também essa rodada, né? Mas já com os jogos que aconteceram ontem, na teoria ele deveria estar muito preocupado por entrar na zona de rebaixamento. Porém, Vitória já jogou ontem, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, e perdeu para o Cruzeiro. Então, assim, a gente já tem a garantia que o corte para essa rodada da zona de rebaixamento serão 31 pontos. Então o Ceará vai acabar a rodada, na pior das hipóteses, assim a gente espera, a 4 pontos. Ou seja, Vozão, não precisa tanto ganhar hoje não, tá? Você está super tranquilo, o Vitória perdeu. Santos e Fortaleza, que também estão ali atrás, jogaram e tiveram um empate, então tem um resultado bom também para o Ceará. Então os resultados de sábado todos ajudaram o Ceará, não tem necessidade do Ceará inventar alguma coisa de pontuar hoje, né? Sobre os desfalques da partida de hoje, o técnico Léo Condé só tem 2 desfalques. Dieguinho e Marcos Vitor, que estão na DM, tá? De resto, força máxima para a partida de hoje. No último jogo, só para a gente não ser repetitivo, a gente fez o destaque do Pedro Raul, o atacante, a quantidade de gols que ele tinha na temporada e a atenção que a gente tinha que ter com ele. Então, só para não ser repetitivo, a gente vai falar do Galeano, que é um ponta paraguaio que já teve, somando assistências e gols, 14 participações de gols ali na temporada. Então, é um ponta que tem, dentro desse elenco limitado do Ceará, é um ponta que a gente tem que ter um pouco de atenção. Ninguém deu trabalho no Maracanã, mas mais uma vez eu falei, os números mostram que eles são um time fora de casa e outro time dentro do Castelão. Jogadores conhecidos, a gente falou no último jogo, né? É o Vina, é o Lucas Mugni, o Paulo Baia, o Sobral. Se a gente forçar muito só para diferenciar, tem o goleiro Richard, que está lá há bastante tempo, tem os zagueiros Luiz Otávio e o Marlon. Acho que são jogadores conhecidos ali que a gente pode pensar para a partida de hoje, tá? E jogo histórico, vamos lá. É difícil, né, pegar jogos históricos no Ceará, até porque no último a gente já matou a despedida do nosso ídolo Fred. Então a gente foi de um jogo histórico, semifinal de Copa do Brasil de 2005. Por que eu tô falando isso? Primeiro que tem uma semifinal pra gente disputar agora de Copa do Brasil. Segundo que o jogo foi no Castelão, foi Fluminense e Ceará. Acho que é uma campanha que a gente lembra muito só da trágica final ali, né? Mas é um jogo onde a gente empata em 2-2 em São Januário. A gente perde esse título por vários motivos, né? Seleção levando alguns jogadores nossos na final, mas acho que o fator de São Januário, jogar em São Januário, um clube que acaba em 2000, você perde o estádio emprestado em 2005, aí também não ajuda muito, né? E aí a gente, voltando para lá, a gente empata em 2-2 aqui e vai para o Castelão precisando da vitória e faz um 4-0. 2 gols do Tuta, um ótimo atacante, um gol do Rodrigo Tiuí. Já tive um cachorro chamado Tiuí, só por curiosidade de vocês. E também o gol de Diego Souza, tá? Não precisa ser tão parecido hoje não no Castelão, tá? Tô assinando 1-0, sim, apertando sua mão. Se quiser fazer 4-0, tá de boa também, mas 1-0, tô apertando a mão aí, comemorando os 3 pontos. Só queria isso, tá? E hoje, curti meu final de domingo hoje, com 3 pontos do Fluminense. Que, aliás, vou falar como vai a campo hoje e falar quem foi pro Ceará para jogar essa partida. Vamos falar do time que vem a campo para o Fluminense, que está aparecendo aqui na tela, o campinho, só com algumas ressalvas aqui, né? Ganso e Manuel continuam na DM, então não viajaram. Lúcio Acosta e Bernal suspensos, não viajaram também. Thiago Silva não viajou, controle de carga, informação até do que em primeira mão do Vitor Lessa, meu sócio no Jornada, que hoje está, na verdade, já no Ceará, né? Vai estar no Castelão representando a gente. Então também não temos o Thiago Silva controle de carga, super normal, tá? Era um dos jogadores com maior minutagem no período Zubeldia, então estava na hora de um controle de carga para o Thiago Silva mesmo. E temos o retorno do Nonato, que nesse monte de desfalque do meio de campo tem chance de entrar em campo em algum momento nessa partida e ter a volta dele. Ele se machuca na jogo de ida contra o Lanús, então está um tempo fora do Nonato, mas volta para a partida de hoje a ser relacionado. Mas tirando isso tudo, essa quantidade enorme ali, né? Jogador suspenso, jogador na DM, controle de carga, o Fluminense vai com força máxima, porque assim como o Zubeldia está encarando cada jogo, acho que isso é muito bom para o torcedor Fluminense, que vinha de um técnico que era um jogo sim, jogo não, a gente jogava com time da base praticamente, time juniores, time tão reserva, porque dizia que o jogador não aguentava jogar 2 jogos seguidos, e tá aí o René indo pro 9º jogo seguido dele, e nada de machucar, porque é normal no meio do futebol. Claro que tem que ter um controle de carga igual teve com o Martinelli, teve agora com o Thiago Silva, mas que o Renato exagerava isso e traumatizou a gente é bizarro, né?
Provável time que vai a campo hoje: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e René. Hércules ou Otávio, né? Ah, Fio, por que não o Nonato? Acho que é só uma fila ali, que pro Zubeldia o Otávio tá à frente, é porque o Nonato tá voltando. E eu acho que o Nonato faz mais um Martinelli ali, ou talvez até um Lima, dependendo da situação da partida. Porém, voltando, Martinelli e Lima. Então teremos Lima aqui na frente. Tá? Lembrando que o Lescano viajou também, talvez a gente veja um pouco do Lescano hoje. Serna, Canóbio e John Kennedy. Germancano também não viaja, tá? Germancano sente dores e também não viaja. Um outro ponto que eu esqueci de falar para vocês aqui. E vamos falar individualmente de cada jogador que pode ir a campo hoje. Vamos falar individualmente dos jogadores agora, começando pelo Fábio. Fábio que teve a falha que decidiu ali, ajudou a decidir o clássico contra o Vasco. Porém, no jogo contra o Internacional, o jogo contra o Ceará no Maracanã, ele não trabalhou, né? Ele assistiu o jogo. Isso é bom para goleiro, não tomou gol, não trabalhou praticamente. Hoje provavelmente vai ter que trabalhar em algum momento e que seja o Fábio que a gente conhece, né? Na lateral direita, Samuel Xavier, um dos artilheiros, um vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. É o lateral que já fez 7 gols na temporada, então um lateral que a gente acredita, né? A zaga Ignácio Freitas, sem Thiago Silva, rola um desespero para todo mundo, mas que Ignácio hoje faça uma grande partida, Freitas faça uma grande partida, coisa que os dois já fizeram em alguns jogos, e hoje, por coincidência, seja uma tarde boa dos dois, os dois joguem muito bem, tá? Na lateral esquerda, René, um dos melhores, o melhor jogador da última partida, que a gente pega muito no pé, a galera, o René, não dá para ter o René jogando, o René não dá. Atuações do René até agora, e mais uma vez, indo para o 9º jogo seguido dele na era Zubeldia, sem ficar de fora nenhuma partida, o jogador que mais jogou com o Zubeldia desde que o Zubeldia chegou, tá? E foi coroado com um gol ali contra o Ceará na última rodada. Espero que faça uma boa partida hoje. Na volância a gente tem Otávio ou Hércules. Se for o Hércules, vamos lá. Hércules e Martinelli, que é a dupla que deve jogar. Se jogar Hércules e Martinelli, coisa linda, é os jogadores que a gente está acostumado, fazem muita diferença quando também o jogo passa por eles. O Hércules tem um fator que jogou muito tempo no Castelão, defendendo Fortaleza, né? Rival do Ceará. Então não sei se ele viajou querendo muito jogar esse jogo, ou se ele viaja porque ele sentiu na última partida. Se ele viaja, sei lá, para ver familiares dele aí e vai ficar à disposição no banco, por exemplo. Mas se tira agora o Hércules e coloca o Otávio, aí o time muda muito, tá? Eu acho que libera mais o Martinelli, porque o Otávio, sim, eu acho que é um cincão ali. Mas, assim, o Otávio, pra mim, a gente perde com isso, mas também não parece que o Otávio não sabe tocar uma bola, e acho que sabe, tá? Mas é um jogador que a gente ganha no combate e perde muito na saída de bola. E na frente o Lima. Esse aí até entrou bem em alguns jogos com o Zubeldia, mas contra o Juventude, que a gente precisou que ele fosse titular, ele não conseguiu render. Então a gente vai de Lima, temos o Lescano no banco. Então, assim, vamos ver no que vai dar. Acho que é isso, tá? Pelas pontas, Canóbio e Serna, que não vivem em grande fase, mas Canóbio sempre esforçou muito. Hoje é um jogo Canóbio, essa parte tática do Canóbio hoje vai ser importante no Castelão, jogando fora de casa contra o Ceará. E na frente, só para lembrar, tá? Eu pensei nos pontos agora, o Riquelme também foi poupado com dor no ombro, tá? A formação da Central Fluminense. O Riquelme, que era para fazer uma sequência de jogos, entrou no último jogo, deu um chute a gol, a gente com essa expectativa, também não ajuda a questão de lesão, mas não é nada grave, né? É só uma precaução ali, né? Não chegou, sentiu dores, é só por questão de precaução, não vai a campo hoje. E na frente o John Kennedy, que a gente está elogiando, para mim fez um bom jogo no último jogo, contra o Inter também, mas tem que fazer o gol. O John Kennedy até agora, assim, vou olhar aqui agora, mas nos últimos, no Zubeldia até agora, só o único centroavante que fez gol com bola rolando foi o Germancano no primeiro jogo do Zubeldia. Nos últimos 7 jogos, teve o gol de pênalti contra o Sport, que também foi o segundo jogo. Nosso centroavante tem que botar a bola na rede. Tá ajudando, já deu assistência, nosso centroavante tem que colocar a bola na rede. Então espero que tenha gol do John Kennedy hoje, tá? Na beira do campo, o Zubeldia comandando esse time que precisa ganhar fora de casa. Não dá para ser esse time maluco que em casa ganha todos os jogos, perde todos os jogos fora. Hoje é dia contra o Ceará e dá muito para fazer isso. Mesmo com os desfalques, o Zubeldia ganhar fora de casa. Vamos falar agora das apostas para o jogo de hoje.
Vamos naquele momento KTO. KTO parceira do canal Gol de Barriga. Estamos na reta final de ano. Você clicar aqui e fazer o cadastro ajuda muita gente para renovar a próxima temporada, para ter mais uma equipe jornada KTO 1902 cobrindo o Fluminense em todos os estádios. Essa é uma forma de você ajudar, tá? Clicar aqui, fazer aquele seu primeiro depósito de a partir de R$10 para você brincar com responsabilidade para maior de 18 anos, tá? Fluminense é o favorito mesmo jogando no Ceará. Isso surpreende um pouco, porque no Fluminense do meu dia não ganhou ainda como visitante. Mas os dois times pagam alto, né? O Fluminense está pagando 2,50 e o Ceará pagando 3. Hoje não vou inventar muito não, tá? É aposta simples. Vitória do Fluminense pagando 2,50. Botei R$10 para ganhar R$25. Então essa é a minha dica para o jogo de hoje. Então mais uma vez, aposte com responsabilidade clicando no link aqui embaixo, tá bom? O KTO é muito parceiro da gente. Contamos com vocês para vocês serem parceiro deles também e essa roda girar e a gente continuar nessa parceria. Então vamos falar agora sobre quem vai apitar a partida de hoje. Sabe quem é? Vamos falar da arbitragem de hoje, o senhor Lucas Paulo Torezinho, né? Árbitro paranaense que apitou 4 jogos só do Fluminense. Ganhamos 3 e perdemos 1. Então é um histórico bom. Ele apita a vitória contra o Bragantino ano passado lá. Ele apita a vitória contra o Inter antes do Mundial no Beira-Rio e a vitória do Grêmio no Maracanã. Então assim, são bons jogos, mas apitou também aquela atuação desastrosa que até a gente viajou junto, galera do canal Gol de Barriga aqui, junto com a Magic Milhas, a gente foi de ônibus para Bragança assistir essa partida, um jogo horrível, um 4-2, onde é o jogo que o Renato falou que o time entrou disperso, mas confesso que não lembro de muita coisa específica dele não, tá? Então, deve ser ruim, todo árbitro é ruim, mas no geral, não tô passando essa informação com vocês mais puto do que o normal. É um árbitro que a gente tem um bom retrospecto e que hoje seja a quarta e o quinto jogo e a quarta vitória dele ali, dele não, né? Do Fluminense sobre o comando dele, tá? Galerinha, hoje a partir das 2 horas, vocês acham que eu vou falar da transmissão, né? Não é, eu vou falar daqui a pouco. A galera vai se reunir no Patota Bar, não sei se está aparecendo a arte aqui enquanto eu tô falando, o bar ali na 28 de setembro, logo na esquina que era o Mané, o vizinhando, agora virou Patota Bar. São parceiros da gente, a gente vai estar lá assistindo o jogo. Eu, particularmente, não vou conseguir estar assistindo, porque eu vou estar na transmissão. Mas lá vai passar a transmissão, vai passar o jogo. Conseguimos valores especiais para vocês, tanto do chopp como da garrafa de 600 de cerveja. Então, quem quer assistir, tá de bobeira hoje, não sabe onde assistir? Entra lá, manda direct se quiser tirar dúvida, manda um direct lá para o nosso Instagram, canal Gol de Barriga. Mas cola lá a partir das 2 horas, 2h30, já vai ter gente lá para assistir essa partida, tá bom? E quem mora fora, quem mora longe, quem não vai sair de casa hoje, acompanha a transmissão com a gente, tá? A partir das 2 horas pré-jogo, Vitor Lessa direto lá no Castelão, então vai ter aquele clima do estádio, ele passando ali, falando com a torcida visitante, mostrando quem viajou, trocando uma ideia com alguns torcedores de lá. Então a gente conta com vocês para essa transmissão, tá bom? Tamo junto, até a próxima, que vai ter pós-jogo hoje ainda, assim que acabar o jogo, e tem a transmissão aqui, espero vocês aqui 2 horas da tarde, e é isso, 3 pontos Fluminense. Deixa o like e se inscreve no canal.